Você já imaginou um ministro da Exterior, já avançado em idade, declarando que a aliança militar mais poderosa do planeta declarou guerra ao seu país? Enquanto explosões ecoam nas fronteiras, fumaça amarga cobre o céu e jatos russos tentam cruzar o gelo do Ártico americano. Essa cena parece retirada de um filme de espionagem, mas é a realidade que o mundo está assistindo. Lavrov insiste que a OTAN está em guerra contra a Rússia. Ele confunde os fatos, apontando tanques russos em território ucraniano como prova de agressão ocidental. Se soldados da aliança realmente lutassem aqui, o exército russo recuaria para a Sibéria. Enquanto isso, caças russos alçaram voo em direção ao Alasca, mas caças norte-americanos os interceptaram e forçaram a volta. Isso não é novidade, a Rússia realiza incursões aéreas quase semanalmente, agora divulgando vídeos para assustar o Ocidente, reforçando a ideia de que pode destruir o mundo. A narrativa insiste, a guerra foi iniciada contra nós pela OTAN. O discurso no G20 terminou em risos constrangedores, quando Lavrov afirmou que o conflito foi imposto por os ocidentais. Ele citou o artigo 1 da Carta das Nações Unidas, manter a paz e a segurança internacionais, sem jamais ter lido o documento. O secretário-geral da aliança ridicularizou o ministro, chamando-o de tigre de papel. O presidente dos Estados Unidos reforçou a ofensa, provocando indignação no Kremlin, que respondeu dizendo que a Rússia é um urso, não um tigre de papel. Mas ao olhar para as linhas de abastecimento de combustível que se estendem por quilômetros, para as cidades que sentem o cheiro de pólvora e para os soldados que lutam em terreno hostil, surge a pergunta inevitável: quem realmente controla o futuro desta guerra? A resposta ainda está no ar. Depois de constatar que as recuos das forças russas são quase semanais, a mídia de Moscou passou a divulgar vídeos para assustar o Ocidente. Esse é o padrão. Quando a linha de frente vacila, a retórica inflama, prometendo que a Rússia pode destruir o mundo. Mas ao contrário do que dizem, a guerra não começou com Moscou. Foi a OTAN que lançou a ofensiva contra eles. Agora, imagine a cena do G20 do ano passado. Lavrov, já cansado, subiu ao púlpito e proclamou que o conflito foi imposto à Rússia através da Ucrânia. O público explodiu em risos. O ministro ficou sem saber o que responder. Como poderia um líder enfrentar tal zombaria? O que realmente motivou aquela explosão de gargalhadas? A resposta revela um ponto crucial. A política energética russa mudou radicalmente. Lavrov anunciou que o país não dependerá mais de parceiros externos. Ele repetiu na ONU que a Rússia está defendendo a Carta das Nações Unidas, aquele documento que todos assinam ao entrar na organização. Mas será que ele realmente leu o artigo inaugural, que obriga cada nação a manter a paz e a segurança internacionais? O fato de citar a carta sem conhecimento profundo explica por que outros chefes de Estado o tratam com desdém. Enquanto isso, a mídia russa incendiou-se ao ver diplomatas insultados. O secretário-geral da OTAN fez críticas ácidas a Lavrov, e a imprensa de Moscou reagiu como se tivesse sido atacada. Você sente o clangor das teclas, o cheiro de pólvora nas manchetes, a tensão que paira como neblina fria sobre a capital? Essa explosão de raiva ilustra como a narrativa se torce quando a realidade dói. E agora? Ao observar as imagens de caças Yak-38 sobrevoando o Ártico, ouvindo o rugido dos motores e o vento cortante que tenta impedir a invasão ao Alasca, surge a pergunta: será que o medo gerado por esses clipes realmente altera a percepção ocidental? Ou é apenas mais uma peça no jogo de intimidação, onde a Rússia tenta provar que ainda tem garras, mesmo que muitos a chamem de urso medroso? A resposta ainda está no ar. Resumo do trecho anterior. A mídia russa enlouquecia ao ver seus diplomatas sendo desrespeitados, enquanto o secretário-geral da OTAN lançava críticas ácidas contra Lavrov. Gancho: você acredita que um simples comentário pode incendiar um continente inteiro? A frase do diplomata russo ecoou como um trovão seco. Ele é ministro das Relações Exteriores da Rússia desde a Era de Cristo. Nada de útil saiu da sua boca. Ouvia-se escárnio nos corredores do poder, como se cada palavra fosse lançada contra um muro de silêncio. Quando o áudio chegou aos jornalistas, muitos pensaram ser uma inteligência artificial, mas a verificação tripla provou que era real. E o que a imprensa russa faria diante de tão pouca atenção? Cliffhanger. Será que a explosão de ira na capital seria suficiente para mudar o rumo da disputa? Resumo da continuação. Logo depois, o presidente dos Estados Unidos rotulou a Rússia de tigre de papel, provocando ainda mais ira no Kremlin, onde cada oficial saiu para condenar a provocação. Gancho: o que acontece quando um dos maiores poderes do mundo chama seu rival de frágil como papel? O líder russo Vladimir Putin ouviu a afronta como um estalo na neve. Sua fúria se espalhou pelos corredores do Palácio de Governo.
Estou decepcionado, disse um porta-voz do Kremlin. Milhares de soldados caíram. Milhões de dólares foram desperdiçados em bombas e mísseis, e o terreno conquistado, quase nada. O som dos canhões ainda reverberava, o cheiro de pólvora pairava no ar, mas a terra permanecia inalterada, como se o horizonte recusasse a se mover. A população, acostumada ao ruído constante da guerra, sentia o peso de cada explosão como um batimento cardíaco acelerado. Chegou a hora de parar, murmurou um comentarista, e o silêncio que se seguiu parecia mais ameaçador que qualquer tiro. Cliffhanger. Quem será o próximo a quebrar o silêncio e mudar o quadro desta partida? Resumo da última parte. Enquanto o mundo assistia à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, o presidente americano enviava sua mensagem sobre a Rússia, e a reação de Moscou ficava cada vez mais tensa. Gancho. Um discurso em Nova York pode realmente mover exércitos e corações? O discurso chegou como um trovão distante, ao passo que as manchetes se espalhavam como fumaça. Cada frase carregava a sensação de metal frio ao toque, a vibração dos microfones que amplificavam o medo. O Kremlin, já irritado, lançou declarações ferozes, enquanto as ruas de Moscou cheiravam a fumaça de caminhões de combustível, sinal de que a guerra ainda consumia recursos. A tensão se acumulava. Um oficial murmurou que o próximo passo poderia ser decisivo. O som das botas marchando ecoava nas avenidas, e no último instante, um sussurro se fez ouvir. E se tudo mudar num só movimento? E assim a história continua, suspensa na expectativa de um futuro que ainda não se revelou. Resumo da parte anterior. Enquanto a Assembleia Geral da ONU ocorria em Nova York, o mundo inteiro focava nas palavras do presidente dos Estados Unidos sobre a Rússia. Putin naturalmente não ficou satisfeito. Mas não foi o presidente russo quem respondeu ao discurso. O ex-presidente da Rússia e hoje vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, lançou-se ao microfone com um discurso que mais parecia um tiro de outra dimensão. Um vento gelado de madrugada percorria as ruas de Manhattan. O farfalhar das sacolas de papel deixava um cheiro de vento úmido. Medvedev começou. Algo estranho acontece em Nova York. O palhaço bandido com Coca-Cola na mão e tremores nos olhos, tem um discurso que soa como um eco de pesadelos. Trump mergulhou numa realidade paralela, lançando feitiços políticos que pintam a Rússia como fraca. Ele descreveu um cenário onde, após encontros com palhaços de Kiev e Paris, um post colorido surgia, anunciando a vitória final de Kiev, a volta das antigas fronteiras, a economia militar russa em ruínas e a energia que escorre como gasolina, enquanto o tigre de papel se desfaz. Nessa versão alternativa, o que triunfa, a Rússia se despedaça, e a economia ucraniana floresce, alimentada por seus recursos abundantes. Obama e Biden, segundo Medvedev, desfrutam de uma paz duradoura, mas Trump, incansável, promete retornar, talvez oferecendo um pianista verde, para assinar rendição, ou até voando para Marte ao lado de Musk, numa manobra que lhe garantiria o prêmio Nobel. Mudar radicalmente de ponto de vista dia após dia, é a essência da boa governança nas redes sociais. Concluiu, como se estivesse escrevendo o manifesto enquanto girava o copo de vodka na mesa, sentindo o frio do metal contra os dedos. Entretanto, Medvedev não foi a única voz ecoando nos corredores do Kremlin. O porta-voz de Putin, Pascal, soltou o que muitos consideram a declaração mais absurda já feita por um oficial. A Rússia não é um tigre, mas um urso. E não há ursos de pimenta. A frase, tão simples quanto um murmúrio de ursos na floresta, gerou risos nervosos entre os aliados ocidentais e alimentou críticas mordazes da imprensa russa, que viu ali uma tentativa desesperada de ocultar a realidade de um exército recuando e uma economia que sente o peso dos sanções como pedras nos bolsos. Mas o que realmente está por trás desse teatro de afirmações? Até onde vai a estratégia de transformar derrotas em mitos de força? Enquanto os aviões russos continuam a sobrevoar o Ártico, e as linhas de abastecimento podem falhar a qualquer momento, a pergunta permanece: seria o urso capaz de se erguer novamente, ou o tigre de papel finalmente será rasgado pelas próprias garras? Fique atento ao próximo capítulo. A resposta pode mudar tudo o que você acreditava sobre o futuro da grande potência. Recentemente a Rússia convocou todos os seus representantes para reagir a um comentário de Donald Trump que se espalhou como fogo. O porta-voz de Putin, Pascal, fez uma declaração que beira o ridículo. Segundo ele, a Rússia não é um tigre, mas sim um urso. Uma analogia curiosa, já que em tempos de crise os russos se veem obrigados a recorrer a comparações infantis. Enquanto isso, as forças russas enfrentam uma pressão esmagadora no campo de batalha e sua economia despenca em um abismo crescente. É evidente que os comentários de Trump atingiram um ponto sensível, e a resposta da Rússia não foi nada satisfatória.
Os líderes da OTAN estão cada vez mais se divertindo com as reações russas, evidenciando que a situação está mais desconfortável do que nunca para Moscovo. O secretário-geral da OTAN observou ironicamente a resposta da Rússia. Ele afirmou que ao mencionar o tigre de papel, Trump acertou na mosca, enquanto os russos insistem em afirmar: não somos um tigre de papel, somos um urso. Mas quando se fala de ursos, a realidade não é tão confortável. Esse tipo de retórica exala insegurança. Se olharmos para a história, percebemos que Putin e seus assessores estão cientes das perdas avassaladoras que a Rússia está enfrentando. Em apenas um mês, eles podem perder o que os soviéticos levaram uma década para perder no Afeganistão. A dor da guerra se reflete até nas longas filas que se formam nas bombas de gasolina, consequência de ataques ucranianos diretos às refinarias na Rússia. Nesse cenário de desespero, Trump aproveita para pressionar Putin, exigindo que ele se sente à mesa de negociações. A cada dia que passa, fica mais evidente que a Rússia não está em uma posição confortável, e as repercussões disso, o mundo todo observa com atenção. O que acontecerá a seguir? A pressão sobre Putin aumentará ou ele se tornará ainda mais agressivo? O desenrolar dessa situação pode mudar o curso da história. A situação entre Rússia e Ucrânia se torna cada vez mais crítica. Longas filas se formam nos postos de gasolina na Rússia, resultado dos ataques ucranianos às refinarias de petróleo. A pressão sobre o Kremlin é intensa e o presidente dos Estados Unidos, perante essa realidade, não hesita em fazer declarações enfáticas que impactam diretamente a moral russa. Ele exige que Putin se sente à mesa de negociações. A verdade é que a guerra não está favorecendo a Rússia. Mensalmente Putin enfrenta perdas significativas, com milhares de soldados sendo sacrificados em uma batalha que parece levar a um impasse. Até mesmo o governo russo se vê obrigado a aumentar os bônus oferecidos a novos recrutas, indicando que são necessários mais carne de canhão nas linhas de frente. Isso só intensifica o desespero ao perceber que os combates se aproximam do coração da Rússia. Recentemente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma contundente ameaça direcionada a todos os oficiais russos que ordenam ataques contra civis ucranianos. Ele afirmou que se receberem armamento de longo alcance dos Estados Unidos, não hesitarão em usá-lo contra Moscovo. A indignação é palpável, mas também o entendimento claro de que atacar civis é uma linha que os ucranianos não desejam cruzar. Essa declaração provocou um novo surto de reações na Rússia, com Dmitry Medvedev, ex-presidente, respondendo de forma sarcástica. Ele apontou que o Kremlin deve saber onde estão os abrigos antibombas, insinuando que Zelensky está se comportando como um drogado ao fazer tais afirmações. Medvedev, com seu tom provocativo, ignora que os ataques ucranianos estão pressionando cada vez mais a Rússia, colocando a nação em uma posição defensiva angustiante. Mas a questão persiste: será que essa retórica agressiva de Medvedev convence alguém? E o que isso diz sobre a real capacidade de resistência da Rússia? A cada dia que passa, o clima se torna mais tenso, e a situação não parece apresentar uma saída fácil. Como Putin reagirá diante desse constante aumento de pressão? Esta guerra é uma montanha-russa de emoções e decisões, com desfechos ainda imprevisíveis. Você já ouviu alguém dizer que a maior aliança militar do Ocidente acabou de declarar guerra à Rússia? O ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov levantou essa acusação em meio a um turbilhão de declarações que parecem trocar de lado como quem muda de camisa. Mas será que tudo não passa de um grande mal-entendido? Ou há algo ainda mais sinistro escondido por trás das manchetes? Nos bastidores, um comentarista anônimo, que se autodenomina Adito, sugeriu que o Kremlin deveria mapear os abrigos antibombas para proteger a população quando os Estados Unidos utilizarem armas de longo alcance. Ele insiste que a Rússia também possui poder de fogo, capaz de transformar qualquer bunker numa falsa sensação de segurança. Esse alerta ecoa nas vozes da imprensa controlada por Moscou, que não poupa ameaças de guerra mundial, ou de ataques nucleares a cidades como Nova York, Washington, Paris e Berlim. Mas quem realmente controla a narrativa? Enquanto Lavrov vocifera que a OTAN e a União Europeia declararam guerra ao país, aviões de combate russos tentam invadir o Alasca. Caças Yak-38 e Yak-141 desaparecem no céu ártico, apenas para serem interceptados por caças norte-americanos. O som estrondoso dos motores, o cheiro de combustível queimada e o frio cortante do Ártico criam uma cena digna de filme de ação. Porém, a realidade é bem mais complexa. A cada semana, o Ministério da Defesa russo publica vídeos de aviões infiltrando o território americano. O objetivo parece ser assustar a opinião pública do Ocidente, um truque recorrente sempre que as linhas de frente recuam. Mas há quem veja além da fachada de bravata.
Medvedev, antigo presidente e agora vice-presidente do Conselho de Segurança, soltou um discurso inflamado na cúpula do G20 no ano passado, alegando que a guerra foi imposta à Rússia. A plateia riu, e o próprio Medvedev ficou sem saber como reagir. Em outra ocasião, o secretário-geral da OTAN zombou de Lavrov, chamando Odi um ministro que não diz nada útil desde a era medieval. O presidente dos Estados Unidos, por sua vez, descreveu a Rússia como um tigre de papel. A retórica vai escalando, mas quem realmente responde a esses ataques? A resposta vem de um canto inesperado. O porta-voz do Kremlin, Pascal, afirmou que a Rússia não é um tigre, mas um urso. Não há ursos de pimenta, disse ele, devolvendo o termo tigre de papel ao seu autor. A imagem de um urso feroz que persegue a floresta parece mais apropriada ao estado atual da nação. Enquanto isso, o próprio Putin permanece em silêncio, como se cada palavra fosse calculada em um tabuleiro de xadrez. Quem fala em seu nome? Geralmente são os cães de ataque Medvedev, Peskov e outros que carregam o peso das ameaças. E então surge a questão que ninguém ousa perguntar. Por que o presidente russo não responde diretamente? Talvez seja porque, ao contrário dos demais, ele sabe que nomear inimigos pode acender chamas que ele não consegue controlar. Ele prefere permanecer nas sombras, observando enquanto a retórica se transforma em explosões reais. Enquanto as linhas de abastecimento de combustível nos postos de gasolina diminuem e as tropas ucranianas avançam sobre refinarias russas. O Kremlin sente o frio de um inverno que se prolonga. A verdadeira reviravolta acontece quando, ao revisitar os arquivos da ONU, percebe-se que a carta-fiança assinada por todos os países, incluindo a Rússia, obriga cada membro a preservar a paz e a segurança internacionais. Lavrov cita esse documento como se fosse um escudo, mas claramente não o leu. É justamente essa desconexão que faz os líderes ocidentais descartarem suas palavras como meras jogadas de cena. No fim, o que resta? Um urso que ruge, um tigre de papel que se desfaz ao vento, e uma população que observa o céu, escutando o zumbido dos aviões e sentindo o cheiro de combustível queimado. Será que a tensão vai escalar para um confronto direto, ou o silêncio de Putin continuará a ser a maior carta na mesa? A resposta ainda está no ar, pronta para mudar a história a qualquer momento. No cenário atual, o papel de Vladimir Putin se revela como o de um maestro, sempre buscando manter a imagem de controle em um jogo complexo. Em um regime autoritário, cada figura tem sua função definida. Enquanto Putin se apresenta como um diplomata sério, aqueles abaixo dele, como Dmitry Medvedev e a mídia favorável ao Kremlin, atuam como cães de ataque, disparando declarações explosivas e alarmantes. Recentemente Medvedev declarou que a Rússia poderia dar início a uma nova guerra mundial, uma retórica destilada para provocar medo e garantir uma imagem de força, apesar de saberem que não são capazes de cumprir tais ameaças. A estratégia da Rússia é clara. Enquanto Medvedev faz declarações bombásticas, o porta-voz de Putin, Pascal, adota uma abordagem diferente, reafirmando que não levam as palavras de Trump para o lado pessoal, tentando manter um aparente controle e diplomacia, mesmo em meio a um clima de tensão global. É uma dança meticulosa entre a provocação e a contenção. As declarações de Medvedev, em contraste com a postura mais moderada de Pascal, revelam as discrepâncias nas estratégias de comunicação da Rússia. Quando a pressão se intensifica e a sensação de derrota se aproxima, o país recorre à sua tática recorrente, ameaças de represálias nucleares. Assim, enquanto a situação no campo de batalha se agrava, a guerra de palavras continua a ser uma arma poderosa. E como a tensão global é palpável, figuras habituais como Medvedev abandonam os sussurros para gritar ameaças. As palavras frequentemente ecoam em plataformas de mídia, onde jornalistas e influenciadores amplificam o pânico gerado por essas declarações. O que realmente está em jogo? Qual o limite entre retórica e ação para um país que se vê pressionado? Neste cenário de incerteza, um novo vídeo surge e nos convida a refletir sobre a atualidade das relações internacionais e o papel da propaganda. Lamentavelmente, Medvedev decidiu seguir as redes sociais para atacar ainda mais, mas a pergunta que permanece é: haverá um momento em que a retórica inflamável se tornará realidade? No último trecho, vimos a TV russa anunciar, em tom ameaçador, que poderia lançar bombas nucleares contra os Estados Unidos. O som de sirenes ecoava, o cheiro de pólvora pairava no ar, e a tensão era quase palpável. Pergunta que corta o silêncio: por que um país tão distante ousa falar de destruição em massa? A resposta parece estar chegando. Retomando o clima de medo, na manhã seguinte o presidente dos Estados Unidos lançou um ultimato: se a guerra na Ucrânia não cessar, haverá sanções devastadoras. As palavras soavam como tiros secos, enquanto sombras de drones cruzavam o céu sobre Moscou.
Gancho inesperado. Será que a ameaça de embargo pode realmente mudar o rumo de um conflito? Enquanto as negociações avançam, um novo discurso surge. Continuando, a resposta russa ecoou como um trovão. Nenhum presidente estrangeiro pode impor sua vontade ao líder eleito pelos russos. O fundo da sala parecia vibrar, o metal frio das mesas contrastava com o calor das palavras inflamadas. Surpresa que prende. O que acontece quando duas superpotências se encaram, cada uma acreditando ter a força suprema? No horizonte, um movimento estratégico se desenha. Em seguida surgiram imagens de aviões Yak-38 voando sobre áreas geladas, o motor rugindo como um animal selvagem, o vento gelado cortando as faces dos pilotos. O medo de um confronto nuclear pairava, mas ao mesmo tempo surgiam rumores de que a própria potência ocidental tem dúvidas sobre sua própria força. Cliffhanger final. Se a destruição total está a um passo, quem terá a coragem de apertar o gatilho? O futuro se revela incerto. E a história ainda não escreveu seu último capítulo. O ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov declarou ao mundo que a OTAN teria declarado guerra à Rússia. Ele, já avançado, parece confundir os fatos. Quem avançou foram tanques russos rumo à Ucrânia. Enquanto isso, caças russos tentam invadir o Alasca. Será que a verdade está nos documentos que ele ignora? A seguir, Lavrov recitou o Tratado da ONU como se fosse um pergaminho sagrado, dizendo que a Aliança Ocidental cria instabilidade e multiplica conflitos regionais. O som das batidas do coração acelera ao imaginar as fronteiras traçadas na África sem respeito às nações. Mas ao citar o artigo que obriga todos a manter a paz, ele sequer leu a linha que começa assim: manter a paz e a segurança internacionais. O que ele realmente esconde? Então, o Ministério de Defesa russo divulgou imagens de jatos tentando cruzar o espaço aéreo do Alasca, interceptados por caças americanos. O estrondo dos motores, o cheiro de combustível queimado, tudo num ciclo que se repete quase semanalmente. A cada novo vídeo, a propaganda aumenta tentando assustar o Ocidente. Enquanto isso, um presidente norte-americano chamou a Rússia de tigre de papel. Como reagirão os russos a essa acusação? A reação russa foi imediata. Um porta-voz afirmou que a Rússia não é um tigre, mas um urso, e que não há ursos de pimenta. O tom parece de escola primária, mas revela a vulnerabilidade de um gigante que vê seu exército recuado e sua economia estourada. O que acontece quando o urso sente o peso da derrota? Nesse cenário, surge uma oportunidade inesperada para quem quer criar conteúdo na maior plataforma de vídeos. Ela está pagando milhões de dólares por dia a criadores, impulsionando canais novos e pequenos como nunca antes. Se você pensa em iniciar um canal, há um guia completo e gratuito que revela todos os passos. Basta seguir o link na descrição e descobrir o que realmente pode mudar sua vida. Assista!